Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele vídeo que você vai lá no meu Instagram, @AlbertoDeLisola, manda uma pergunta e ela vem aparecer aqui no vídeo como a mente funciona. E se você não me conhece, sou Alberto Delisula, professor de Psicologia, e tô aqui para tirar as dúvidas. Primeira pergunta, poderia explicar sobre a superdotação como comorbidade do TDAH? Vamos lá, não é bem isso não. Porque o que é comorbidade? Comorbidade é quando a gente tem mais de uma doença que costuma aparecer junto. Então, transtorno de déficit de atenção, beleza, é um transtorno. Mas superdotação não é um transtorno, então não faz sentido, né, usar o termo comorbidade. O termo que as pessoas costumam utilizar é dupla excepcionalidade, porque tem duas questões aí que são relativamente raras que acabam acontecendo simultaneamente. Agora, existe link sim entre superdotação e TDAH, assim como tem um link entre superdotação e autismo. Mas vou explicar esse negócio. Longe de mim, né, querer reafirmar o estereótipo do autista gênio. Mas o que acontece é o seguinte: a pessoa que é superdotada, em geral, é comum ela ser neuroatípica, neurodiversa. Então é comum ela ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, tanto o transtorno de déficit de atenção, como o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, que é o antigo Asperger. E é comum também ter transtornos de humor. A taxa de transtornos de humor em superdotado é mais alta do que a média da população. Já até gravei vídeo aqui sobre isso. Agora, não é porque tem muito superdotado que tá no espectro autista, ou que tem transtorno de déficit de atenção, ou até mesmo dislexia, né, falando aqui de transtornos do neurodesenvolvimento. Não é porque muito superdotado tem algumas dessas condições que as pessoas que têm essas condições são superdotadas, certo? Então, a gente tem que parar de ter essa ideia que vem dos filmes de autista gênio que ganha de todo mundo no xadrez, que cria algo impressionante. A maior parte das pessoas que têm autismo, elas precisam de muita ajuda. Inclusive, elas costumam ter problemas para o desenvolvimento cognitivo. Os pais têm que tomar muito cuidado aí com o crescimento dessa criança para poder estimulá-la. E uma terapia que realmente funciona é o ABA. Bom, então, não é uma comorbidade, né, falar de superdotação e transtorno de déficit de atenção. É uma dupla excepcionalidade e ela realmente pode acontecer. Posso melhorar a minha memória depois dos 30 anos? Abraços de Moçambique. Abração, pessoal de Moçambique. Olha, a gente sempre pode melhorar a nossa memória. E o motivo principal é o seguinte: não existe memória ruim. Guarda isso. Não existe memória ruim, não existe pessoa que é ruim para leitura ou pessoa que é ruim em matemática, a não ser, claro, que a pessoa tenha realmente uma dislexia ou uma descalculia, que são transtornos que a pessoa tem de nascença, descalculia com cálculos, dislexia com a leitura. Tirando esses transtornos aí que são exceção, o que a gente tem é pessoas que têm um comportamento ruim em relação à memória, pessoas que têm um comportamento ruim em relação à leitura, pessoas que têm um comportamento ruim em relação à matemática. E por que eu gosto de falar que é um comportamento? Porque se eu falo simplesmente, eu sou ruim em matemática, quando eu falo que eu sou ruim em matemática ou que a minha memória é ruim, eu tô pegando um processo complexo que envolve uma série de comportamentos e colocando num nome. E ter uma boa memória tem muito mais a ver com o comportamento que você faz do que algo inato, entendeu? Então, se você, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 60, depois dos 70, 80, enfim, se você em qualquer idade da sua vida começar a ter comportamentos para uma boa memória, a sua memória vai melhorar. Agora, vamos lá, quais comportamentos são esses? Primeiro, você tem que regular o sono, regular a alimentação e tem que fazer atividade física. Se você não tem esses três, a sua memória vai piorar muito, principalmente por conta do sono. Sono de má qualidade atrapalha demais a memória. Bom, mas além dessas questões, tem questões comportamentais, evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se puder usar técnicas de anotação, técnicas mnemônicas, vai ajudar muito. Ou seja, você, além de ter um comportamento bom para a saúde, para ter uma boa memória, tem comportamentos em relação à aprendizagem. Agora, hoje as pessoas têm esse hábito de ficar mexendo no celular o tempo todo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, fica de madrugada mexendo no computador, no celular, dorme mal, aí depois acha que a memória tá ruim por falta de idade, por questão de idade. Não, mas na verdade não é isso não. Memória tá ruim porque são comportamentos ruins. Outra pergunta bem interessante, né? O que é mais importante? Ser ou parecer ser? Eu acho interessante essa pergunta porque ela dá uma sensação na gente de que aquilo que a gente chama de motivação
é a coisa mais forte do mundo. E, na verdade, já até gravei vídeo aqui no canal. Em geral, o ambiente é a mão invisível que molda o nosso comportamento. Por que eu tô falando de ambiente? O que tem a ver com ser ou parecer ser? Vamos supor que eu sou uma pessoa que me considero com uma memória ruim. Se eu organizo meu ambiente e começo a ter comportamentos em que eu pareço ter uma boa memória, eu vou ter uma boa memória. É muito difícil na medicina e na psicologia a gente separar causa de efeito. Eles estão misturados o tempo todo. Se você, por exemplo, tá triste, mas finge que tá bem, dá uma caminhada em volta de casa, pega um pouco de sol, você vai melhorar. Vai melhorar por questões fisiológicas do comportamento de fake it until you make it, que é fingir até conseguir fazer. O ponto é que o ser, o parecer ser, o comportamentar-se, com nossa palavra esquisita, né? Mas o ser e o parecer ser e a forma que você se comporta estão intrinsecamente conectados. Agora, isso não é o mesmo que falar que você pode ter uma vida que não tem nada a ver com você. Não, são extremos, entendeu? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ter uma vida mais autêntica, eu quero ser eu de verdade. Beleza, e a gente tem que buscar essa autenticidade mesmo. No entanto, essa questão da gente se comportar para se tornar é algo extremamente comum na psicologia. Então, se você quer ser algo, comece a se comportar de forma a ser esse algo. Agora, logicamente, isso não significa você viver uma máscara que não tem nada a ver com sua vida. Não é bem isso, não. No filme Corra, aquela cena de hipnose da xícara é exagerada? É impossível ou possível? Vamos lá, é impossível ou possível aquela cena da xícara? Pra quem não viu esse filmaço que é o Corra, o cara tá lá na casa, não vou ficar dando spoiler não, e tem uma cena que a dona da casa pega uma xícara, mexe assim com a colherzinha e o cara fica totalmente hipnotizado, com aquela ideia, né, meio que de lobotomia. Eu peguei totalmente a sua alma durante a hipnose. Só que isso não existe não, não existe não. Muita gente reclamou comigo, nossa Alberto, você viu? O filme Corra tá fazendo propaganda da hipnose, uma propaganda ruim da hipnose. Não, não é bem isso. Na verdade, se você pegar o século XIX, tem um livro que se tornou best-seller chamado Trilby. Esse Trilby é o primeiro best-seller que vai falar sobre essas questões polêmicas de hipnose. Nesse livro Trilby, tinha um pianista, um maestro chamado Svengali. E Svengali conheceu uma mulher que, quando ela estava de boa no dia a dia, ela cantava mal, mas hipnotizada, ela tinha a voz mais bonita de todos os tempos. E quando ela era hipnotizada, ela perdia a consciência completa e Svengali começa a fazer vários shows para ganhar fortuna com ela. Essa ideia do Svengali é século XIX. Trilby foi lançado no final do século XIX, ou seja, não é que os filmes, os livros estão popularizando uma ideia ruim de hipnose. O fato é que hipnose é um fenômeno tão intrigante que a cultura e o senso comum traz consigo essa ideia de manipulação. Ou seja, a cultura está retratando um mito que existe na sociedade. E eu acho o filme Corra um filmaço. E eu não acho que tá falando mal da hipnose, não. É tipo um engenheiro chegar assim. Às vezes vô e vó faz isso, né? Vê o super-homem voando e fala assim, que bobajada, né? O homem não voa. Então, enfim, engenheiro não tá reclamando aí do super-homem voar. Eu não vou reclamar do filme Corra não, porque é um filmaço. O QI é algo que pode ser desenvolvido a um nível de alto desempenho? A gente não tem evidências suficientes de que é possível aumentar o QI com o treinamento. A gente não tem evidência disso. Agora, vamos lá. É óbvio que todos nós, com a inteligência que a gente tem, poderia fazer muito mais do que a gente está fazendo. Tem muita gente aí que tem inteligência muito acima da média e não está conseguindo produzir na vida como poderia. E tem gente que tem uma inteligência mais baixa, que é mais esforçada e acaba tendo excelente resultado, entendeu? Então, não, a gente não tem evidência de que dá para aumentar o QI com treinamento. Tiveram até uns treinamentos que estão no início ainda, envolvendo memória operacional, que é a nossa memória temporária, aplicativo, mas, em geral, a gente não tem evidência de que esse negócio funciona, não. Agora, vamos lá, né? A gente pode sempre ser uma versão melhor de nós mesmos. Uma pergunta interessante essa aqui. Como ter motivação no calor, academia, estudar, arrumar a casa? Muita gente tem me perguntado, né? Alberto, o que você está fazendo? Que você tá ficando tão aesthetic? Tá querendo concorrer com música? O que tá acontecendo, Alberto? As pessoas perguntam às vezes pra mim, achando que eu vou dar uma resposta diferente de comer de forma adequada e atividade física, né? E engraçado que me perguntam, como você anima? O segredo é o seguinte, o meu segredo para ter motivação para fazer academia todo dia no calor é ir sem motivação mesmo. Esse é o grande segredo. O segredo para você estudar, para arrumar a
casa, pra ir pra academia, é não depender de motivação. Esse negócio de motivação, gente, é uma das maiores mentiras que existem. É mentira no sentido de que, se o ambiente que você tá é um ambiente que impede a motivação de acontecer, por mais motivado que você seja, o negócio não vai acontecer. Então, por exemplo, você vai comer. Aqui em casa a gente tem almoço de verdade. Tem jantinha, sabe aquela comida da época da casa da avó? Pois é, aqui em casa tem arrozinho, feijãozinho, tem carninha, tem gordurinha, tem pão com salame de manhã, tem essas coisas todas aqui de casa de verdade de antigamente. Inclusive, muita gente pergunta, o que você come? Eu como de tudo, como de tudo. Agora, o ponto é, eu deixo sempre separado a minha escolha de comida daquele dia. Então, por exemplo, se eu vou comer um pão com salame hoje, beleza. Eu não vou comer tanta gordura ao longo do dia. E aquilo que eu vou comer tem que estar previamente separado agora. Vamos lá. Se eu chego em casa e só tem lasanha congelada para comer, é claro que eu vou fazer um pequeno esforço, que vai ser comer a lasanha congelada. Então, se você quer motivação para fazer academia, cara, você tem que colocar a academia no seu dia a dia, tem que propiciar o ambiente da sua casa para você ir na academia. Você tem que propiciar o ambiente da sua casa para você comer melhor. Então, exemplo de fruta. Eu tô comendo um monte de fruta. As frutas ficam expostas para eu comer o dia todo. Tem gente que às vezes compra fruta e deixa a fruta escondida na geladeira e acaba perdendo. Então, se você organiza sua agenda, sua rotina e principalmente deixa que as opções saudáveis, as opções que envolvem estudar, as opções que você quer ou que aquele comportamento aconteça, se elas estiverem mais facilmente disponíveis, a quantidade de motivação que você vai precisar é cada vez menor. Muitos profissionais da saúde que são a favor da ciência negam a existência da hipnose. Por que isso acontece? Cara, acontece por desconhecimento. É só isso. É desconhecimento. Porque se a pessoa realmente entendesse o que é a hipnose, olhasse que é um fenômeno já muito bem conhecido, se ela fizesse essas pesquisas, ela ia descobrir que é um fenômeno muito bem documentado. A gente pode ter discussões sobre aplicações em psicoterapia, aplicações na medicina. Agora, falar que hipnose não existe, isso é burrice. E aí, tá gostando do vídeo? Tem que deixar o gostei, não custa nada. Agora, se você já inscreveu no canal, valeu demais. Última pergunta. Há uma tendência de padronização de abordagens na psicologia? Como você vê essa questão? Cara, não é bem uma padronização não, mas uma coisa que Carl Rogers fez, que mudou tudo para sempre, foi identificar elementos que são comuns a todas as psicoterapias que funcionam. E aí que foi identificado, por exemplo, a importância da relação terapêutica. Essa relação, por exemplo, paciente-terapeuta, ela é mais importante do que qualquer técnica. E hoje os pesquisadores estão começando a perceber isso. Quais são os elementos que são comuns a todas as terapias? E aí que passa essa ideia de padronização. Inclusive, a terapia baseada em processos está surgindo aí para poder trazer essas respostas. O que é comum e funciona em todas as psicoterapias. E aí, espero ter gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo secreto Telegram. Até a próxima.